é muito, eu estou muito entusiasmado com a possibilidade da reflexão que esse tema traz para a gente, a perspectiva da vida feliz, quando Jesus se aplica no maior sermão da história da humanidade, compartilhar com os homens o seu ponto de vista sobre felicidade. Critérios, fundamentos, passos para a construção de uma vida feliz. Os homens têm a sua própria maneira de discernir felicidade. Existem hoje várias fontes para você buscar felicidade. Tem gente buscando felicidade na realização financeira, no sucesso profissional, tem gente buscando felicidade num casamento, tem gente buscando felicidade na religião, na estrutura religiosa, e tem gente buscando felicidade nas mais variadas fontes. O fato é que a gente é cercado de gente frustrada nessas mais variadas fontes. Existe um caminho bíblico e existe uma reflexão bíblica para a felicidade. E se existe, é porque o Evangelho propõe uma vida feliz. É porque o Evangelho nos propõe uma caminhada de realização, uma caminhada feliz, uma caminhada onde você vai encontrar sentido na sua existência, satisfação no seu caminhar. Me lembro, quando falo disso, da proposta de Jesus àquela mulher no poço de Jacó. Uma mulher para quem não havia vida, não havia sentido na existência, e ele disse para ela: se você beber da fonte da água que eu tenho para dar, vai nascer em você uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Ele falava de uma vida com sentido. Ele falava de uma vida a qual vale a pena ser vivida. Uma vida que valoriza o processo e não apenas o lugar de chegar, o lugar de chegada. Então, o que vamos falar nesses dias todos é a demanda, a temática da felicidade, da construção da felicidade. Falava com os irmãos semana passada que Vicente de Carvalho disse que a felicidade, num dos seus poemas, ele fala: a felicidade, essa árvore frondosa sob a qual cada um de nós deseja estar, ela existe sim, o problema é que nós é que a plantamos, mas sempre a plantamos no lugar onde não estamos. Nós temos o hábito de fazer da felicidade um lugar para chegar e não uma maneira de caminhar. A minha alegria com esse texto é porque a gente fala em muitas coisas do Evangelho, de renúncia, de cruz, de renunciar a tudo e tudo mais, e agora a gente tem a oportunidade de dizer que todas essas coisas são uma construção, ainda que não pareça, ainda que contraposta à proclamação do mundo sobre felicidade, mas essa é a construção de uma felicidade verdadeira, duradoura, permanente e abençoadora. Vamos ler o texto básico, texto fundamental da reflexão. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, que é princípios da felicidade. Bem-aventurado e feliz será. Eu vou, a cada semana que a gente for avançando, eu vou ler todo o texto, quero dizer, eu vou voltar nos textos anteriores. Minha intenção é dar uma passada para não ficar esquecido. De alguma maneira, você for ir fundamentando, consolidando cada princípio de felicidade. A partir do versículo 1, então, vamos lá? Vendo Jesus as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Semana passada, falamos sobre o primeiro princípio, os tais pobres de espírito. E aí a gente teve a oportunidade de refletir no que era para Cristo essa proposta de pobreza, de miserabilidade, de necessidade.
Ele não se referia, como falamos semana passada, em uma pobreza financeira, monetária, mas certamente ele apregoava a pobreza no espírito, que entendemos e que explicamos de maneira minuciosa, que se trata de possuir um espírito carente e não enriquecido em si mesmo, possuir um espírito necessitado, colocar a tua riqueza fora de você, colocar a tua fonte fora de você. Esse espírito pobre é ensinável, esse espírito pobre é moldável, esse espírito pobre é conduzível, ele pode ser tratado pelo oleiro, pelo Senhor. E é por isso que a esses pobres a promessa é de herdar o reino de Deus, porque esse espírito humilde, quebrantado, ele é um espírito que permite o governo de Deus, que venha, falávamos sobre isso, que venha a vontade de Deus, a terra, do jeito como ela é feita lá no céu. Então, o pobre de espírito é aquele que consegue ver a vontade de Deus. Ele não se engana pelas construções de seu próprio coração, pela soberba da sua alma, pela mente, pela sua construção intelectual, mas, ao contrário disso, ele é pobre de espírito. Então, ele depende de Deus. E isso não é uma coisa mística, mas é muito prática e física, essa pobreza no espírito, essa simplicidade, essa humildade se manifesta através da vida da igreja. Pobres de espírito, de maneira prática, são pessoas que já no meio da igreja começam a sujeitar a sua vida, colocar, como diz o texto de 1 João, colocar a sua vida na luz, sem fingimentos, sem fingir perfeição, sem competitividade com a igreja, mas ter uma vida exposta aos irmãos para ser curado, para ser ensinado e para ser conduzido. Quem é esse? É o irmão que está chegando? Não. São todos com esse espírito calmo, quebrantado, ensinável, que se pode conduzir. A esses é dada como herança o reino de Deus. Na vida dele, no casamento dele, na construção profissional, na espiritualidade dele, você percebe a vontade de Deus sendo feita do jeito como ela é feita no céu, e essa herança é dada, e não há outro caminho senão a felicidade para quem vive assim. Hoje, a gente fala sobre o segundo princípio, sobre o princípio do choro. E eu estava falando nos irmãos no áudio que eu mandei, o quão controverso é esse segundo princípio. Porque estamos falando de princípios de felicidade. E aí Jesus traz como segundo fundamento os que choram, gente chorando, falando como esse choro como sendo um fundamento da felicidade, da alegria. Do ponto de vista humano, isso é tão controverso quanto o primeiro princípio. Parece não combinar. Ou eu choro ou eu vou ser feliz. Ou eu sou feliz ou eu choro. Não dá para pensar, do ponto de vista humano, em alguém chorando, construindo felicidade. Em alguém chorando e, com esse choro, trazendo sobre si felicidade. E por que chora trazendo sobre si felicidade? Eu queria pensar com você nessa temática da felicidade, sob o ponto de vista daquilo que Paulo falou aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7. Se você puder, abre aí comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 10 e 11. Deixa eu achar aqui. Fala de uma tristeza. O choro, invariavelmente, é fruto de tristeza. É desse choro, é um choro de tristeza que o texto está falando. O texto não está se referindo, se alguém pode pensar nisso, num choro de alegria. É claro, é um choro de tristeza. Mas Paulo demonstra e ensina os irmãos lá em Corinto a possibilidade de uma tristeza segundo Deus, e que é diferente de uma tristeza segundo a carne. Vamos refletir sobre isso juntos? 2 Coríntios 7, versículos
10 e 11. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, dizia Paulo, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto sobre um episódio de tristeza, e ele chega a dizer que havia, por um momento, se arrependido de ter encaminhado os irmãos a essa tristeza, mas logo depois ele se alegra porque ele percebe a produtividade dessa tristeza. Então, Paulo levanta a possibilidade da existência de dois modelos de tristeza: a tristeza segundo a carne e a tristeza segundo Deus. A tristeza, ou choro, segundo a carne, ela, conforme Paulo diz, gera morte. É a tristeza fruto de doença, o que provoca a doença. É a tristeza fruto da vida humana. Quando eu penso nela, eu posso me lembrar de alguns choros na Bíblia que foram segundo a carne e que, por causa disso, geraram morte, não foram produtivos. Eu lembro de Esaú chorando porque perde a primogenitura. Ele chora e pede ao seu pai, dizendo: você não tem uma outra bênção para me dar? Não é possível que eu tenha perdido. E o seu choro, segundo o autor de Hebreus, o seu choro não o conduziu ao arrependimento. Foi um choro improdutivo, um choro só de choro pelo choro, o sofrimento pelo sofrimento, sem nenhum ganho, sem nenhum resultado. Eu me lembro de Aminon, que, segundo a Bíblia, chorava de paixão de uma paixão que ele não poderia concluir, que ele não poderia vivenciar. Uma paixão fruto de uma sexualidade deturpada, de uma malignidade construída na sua mente, deturpando seus conceitos, sua moralidade. Aminon se apaixona por sua própria irmã. Isso provoca nele choro, sofrimento. Eu me lembro do choro de Faraó, quando se arrepende de ter liberado o povo em função da morte de seu filho. E esse choro não produz nada a não ser levá-lo para a morte também, que foi quando persegue o povo. Existe o choro segundo a carne. Esse choro que não será o choro que vai produzir alegria, que vai produzir bons ganhos. Se eu quiser resumir todos esses textos e todas as evidências desse modelo de choro, eu consigo perceber neles uma característica: é o choro por mim, é o choro pela minha carne, é o choro pelos interesses da minha natureza carnal, é o choro pela consequência dos meus erros, pelo que a minha carne vai ter que viver. É o choro voltado para a terra, o choro voltado para o que é efêmero, para o que é passageiro, o choro alicerçado na humanidade, na natureza corrompida e destituída do homem. Não é desse choro que Mateus está falando, que o Evangelho de Mateus descreve nas palavras de Jesus, melhor dizendo. Não é o choro voltado para a carne, para a sua natureza limitada, para a sua natureza corrompida. O choro que Jesus se refere e que diz que será feliz o homem que o tiver é naturalmente o choro voltado para a espiritualidade. É o choro que a gente pode chamar de choro segundo Deus, o sofrimento segundo Deus, a que Paulo se refere escrevendo aos irmãos. Parece antagônico, parece estranho pensar em alguém que possui esse choro, e isso vai trazer dentro do seu ser felicidade, alegria. Mas eu me lembro de alguns choros. Eu não vou falar de muitos, existem outros, mas vou falar de pelo menos dois que são maravilhosos. Eu me lembro de Jesus orando e chorando sobre o povo, dizendo: ah, Jerusalém que mata seus profetas. Não era um choro por ele,
Não era um choro pensando na sua natureza, não era o choro pensando no seu ganho, muito pelo contrário. Era o choro que o reportava a perda de outrem, a perda das pessoas, e chorando pelo sofrimento alheio, padecendo pelo sofrimento alheio. Era o choro altruísta, era o choro que faz o homem, mais gente, mais pessoa, mais espiritual. Esse choro é o choro que Deus certamente se agrada. É desse choro que Jesus fala no Evangelho. O segundo choro é o choro que eu me lembro, é o choro daquela mulher pecadora. Ela era uma miserável. Ela não era contada entre as pessoas justas e nobres. Não havia valor moral nela. Ela entrou numa casa de maneira sorrateira. Jamais seria convidada. Jamais seria desejada naquela casa. Mas ela entrou de forma sorrateira. Ela não podia ficar de pé para abraçar a Jesus. Então, ela, encolhida, agachada, quase que se escondendo das pessoas, se aproxima dos seus pés e chorando sobre eles, lava os pés de Cristo com as suas lágrimas e os seus beijos e os enxuga com seus cabelos. O choro dessa mulher não era medo de alguma consequência do seu pecado. Não era choro por medo de ser punida. Ela já havia sido perdoada. O choro dessa mulher era o choro da alegria pela consciência do perdão. Era o choro da alegria, da consciência, da graça infinita que a alcançou. Era o choro constrangido pela consciência da sua falta de mérito de estar com Cristo. Ela chorava aos seus pés, como que dizendo: aqui é o meu lugar, e isso já me é privilégio. Você entende privilégio? Privilégio é quando você tem algo que você não merece. Você desfruta de algo que você não merece. Essa mulher percebe o privilégio de estar aos pés de Cristo. E isso lhe produz enorme choro. Aleluia. Esse é o choro segundo Deus. Esse é o choro a que Mateus se refere. O choro de alguém que começa, em primeiro lugar, a olhar para o outro, que tem o poder do evangelho crescido nele a ponto de o libertar da casca da sua própria humanidade. É o choro que arrebatou os seus olhos do seu próprio umbigo e o levou na direção do outro. É o choro que o ensinou a amar o outro. Segundo lugar, é o choro pelos seus pecados e não pela consequência dos seus pecados. É o choro por perceber o constrangimento de ter ferido a imagem de Deus e perceber a graça imerecida derramada sobre o homem. Quantas pessoas a gente percebe chorando assim nesses dias? Como são as tuas lágrimas, meu irmão? Pelo que você tem chorado? Esse é o desafio. Esse é o desafio do Evangelho. É cada vez chorar menos por si e mais pelo outro. É cada vez chorar menos por causa da punição, por causa do resultado do pecado, mas chorar mais pela existência do pecado na minha vida, pela sua miséria, e não pela miséria de ter que sofrer uma consequência. Essa é a construção do Evangelho. Esse é o crescimento do Evangelho. O problema é que nenhum de nós, nem eu e nem você, possui apenas uma realidade dentro de si. Como disse Paulo, esse conflito de alma que todos nós vivemos, de perceber a graça imerecida de Deus, o tesouro do Evangelho habitando em mim, e, ao mesmo tempo, perceber a miséria do pecado. O choro e a alegria coabitam a mesma pessoa por causa do conflito das duas naturezas.
O que eu quero dizer a você? É na imposição e na existência da natureza carnal limitada, pecadora, que vem choro na vida de quem tem Cristo, na vida de quem já enxergou o Evangelho. Quem enxergou o Evangelho não tem motivos para chorar por causa do dinheiro que tem ou não tem. Quem enxergou o Evangelho não vê mais motivos para chorar por causa de coisas efêmeras. Ele vai crescendo e percebendo que o seu choro é quando a sua natureza humana e carnal aflora, vem e tal qual aquela mulher, é isso que produz angústia e choro na vida daqueles que serão consolados. E é por isso que Jesus diz que quem tem esse choro é feliz. Jesus fala da felicidade de possuir a beleza de chorar por esses dois motivos. Você está entendendo, irmão? Chorar porque tem gente sofrendo ao lado da gente, sem Cristo. E chorar porque a gente ainda está na batalha contra o pecado. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Aí esse choro e esse consolo do Espírito traz paz que excede o entendimento e alegria no Senhor. O acolhimento e a paz do Espírito Santo em mim e em você produz enorme alegria. Alegria. Talvez você esteja, enquanto eu falo, vivendo um conflito agora. Dizendo, Alexandre, eu reconheço o meu choro errado, humano, carnal. Eu não sei como me encher tanto de Deus a ponto de aprender a chorar pelos outros, pela dor dos outros. Eu confesso que eu não, se você for sincero, talvez você esteja dizendo isso aí. Alexandre, eu confesso que eu ainda não chorei pelos pecados em si. Eu ainda não sofri pela existência do pecado em mim. Eu queria ter esse choro. Salmo 36, versículos 7 e 9, o salmista fala, na tua luz nós temos luz. Isso quer dizer que você tem que libertar, ou se libertar, da sua própria consciência e de si mesmo. E aprender a ter luz em Cristo sobre você. Alexandre, como eu aprendo a chorar meus pecados? Como eu aprendo a chorar pelos outros? Na medida em que você tiver a luz de Deus em você. Chorar o choro de Deus. Porque é isso que o Espírito Santo chora e geme com gemidos inexprimíveis. Esse é o choro de Deus. O choro de Deus vai vir sobre a sua vida quando você aprender a construir uma espiritualidade, ouvindo a igreja, expondo a sua vida à igreja, colocando sua vida para fora, com a humildade de que falamos semana passada, sendo com a igreja de verdade, permitindo que as suas construções mentais loucas, tolas, a soberba do seu coração seja tirada. E a humildade te expõe ao corpo de Cristo, do jeito como eu coloquei uma figurinha aí, acho que ontem ou anteontem, de um personagem ferido e o amiguinho colocando lá o remédio. E eu falei do quanto a gente precisa viver assim. O choro de Deus e o consolo de Deus virá sobre a sua vida trazendo alegria quando você estiver com a luz de Deus, como disse o salmista. Na tua luz, eu tenho luz. O Salmo 91 diz que somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Que o Senhor te dê olhos santos, que o Senhor te dê luz, que o Senhor te dê a humildade necessária para a felicidade, a fim de que você tenha o choro de Deus e não o choro segundo a carne. Beijo santo, igreja amada.